superação, luta. Hoje nós vamos falar sobre inclusão social e nós estamos sendo recebidos pela fisioterapeuta Leila Donária, ela que é mãe do Gabinho e também é mãe adotiva de uma outra menina linda. Olha, em primeiríssimo lugar, é uma alegria aí estar aqui na sua presença. Você que levanta essas bandeiras tão importantes, viu, Leilinha? Júlio, o prazer é meu receber você aqui, poder falar de um assunto tão importante que é a inclusão. Um assunto que ainda precisa ser muito debatido. As pessoas carecem de informações sobre inclusão. Então, assim, é um prazer. Eu costumo falar que eu não estou ensinando ninguém, eu estou só propagando uma informação que eu também recebi. Ou seja, testemunhando, né? Agora Exatamente. Você teve uma maternidade atípica, não é, Leilinha? Exatamente. A minha gestação foi uma gestação normal, não tive nem um problema, não descobri nada durante o meu período gestacional. O Gabriel nasceu a termo, ou seja, no tempo normal. E depois que ele nasceu, nós descobrimos que ele seria uma criança atípica. O que é uma criança atípica? É uma criança que apresenta o seu desenvolvimento neuropsicomotor atípico. Ou seja, os marcos de desenvolvimento são diferentes. Elas atingem esse marco, cada uma em um momento. Então, o Gabinho, ele tem um atraso motor e um atraso cognitivo. Ele é uma criança com deficiência. Quando é que você sentiu no seu coração que você deveria expor a sua trajetória, todos esses seus momentos, o dia a dia, o seu dia a dia com o Gabinho, expor, por exemplo, nas redes sociais? Julie, eu comecei a perceber que as pessoas, elas trazem o preconceito não por maldade, por falta de conhecimento. Então, eu passava por diversas situações onde eu vi o preconceito, mas porque aquela pessoa, ela não sabia como agir. Vou te dar um exemplo prático. Era muito comum as pessoas falarem assim pra mim: Leila, eu sinto muito pela sua maternidade. No começo eu não respondia nada. Depois eu falava, gente, eu preciso falar pra essa pessoa que ela não precisa sentir muito. Quando você fala eu sinto muito, é um sentimento carregado de tristeza. Minha maternidade não é uma maternidade triste, muito pelo contrário, é uma maternidade feliz. O que eu preciso, ao invés do sinto muito, é que aquela pessoa tenha empatia e afeto pelo meu filho. Porque quando você sente muito, você está subestimando a capacidade que o meu filho tem de viver, de aprender coisas novas. E aí eu comecei a perceber isso, que muitas vezes as crianças curiosas perguntavam sobre o Gabinho e os pais falavam, não pergunte, não pode. E naquele momento aquela criança acuava e ficava pensando, nossa, isso é uma coisa ruim, eu não posso nem perguntar sobre o que ele tem, porque ele é diferente. Então eu costumo falar para as minhas amigas e para as pessoas que eu quero poder explicar para o seu filho o que o meu filho tem de diferente, para que eu plante uma sementinha da inclusão desde pequeno. Exatamente. Nele. E você viu aí que muitas pessoas, centenas de pessoas do Brasil inteiro, também se identificavam com o Gabinho e com a Leilinha. Exatamente. Eu comecei a ter um feedback muito positivo, tanto de famílias atípicas como nós, mas também, Julie, de famílias típicas que falavam, olha, que legal que você está expondo isso, eu nunca pensei por esse lado. E aí eu fui descobrindo que o preconceito, em sua maior parte, não é maldade, é realmente a falta de informação. Então eu falei, eu que sou uma mãe, que tenho um filho atípico, que vivo isso no meu dia a dia, quero mostrar para as pessoas o que é viver isso. Porque muitas crianças ainda ficam escondidas, infelizmente. Se você for pensar, 24% da população brasileira se auto-intitula como deficiente, com transtornos ou com síndromes. Isso. Cadê 24% da população? A gente não enxerga, a gente não vê. Então eu resolvi expor a nossa vida por esse motivo, para que as pessoas
e entendam como é viver uma maternidade atípica. Eu não tô aqui romantizando nada, nós temos os nossos desafios, sim. É uma maternidade diferente, é difícil eu me encontrar, por exemplo, em um texto de uma maternidade típica, porque a minha maternidade, ela é diferente. Mas não é porque ela é diferente que ela é infeliz, não, muito pelo contrário. Você teve uma maternidade atípica e agora você teve uma adoção tardia também, Exatamente. Ou seja, tudo atípico, não é? Eu costumo falar que sem querer, eu e o Gabriel, a gente tá formando uma família diferente, né? Exatamente. E eu me orgulho muito disso. Recentemente, nós estamos ainda no processo, né, de receber a guarda provisória de uma menina de 9 anos, que é maravilhosa e que já mora com a gente. Então, assim, foi um presente também. Já era um plano adotar uma criança. Eu sou filha adotiva, com muito orgulho. E já era um plano adotar o 3º filho. Mas como nós não tínhamos o diagnóstico do Gabinho ainda, até novembro, a gente optou pela adoção do 2º filho. E aí deu tudo certo, fizemos todo o processo. E no dia 26 de novembro nos ligaram que tinha uma menina pra gente. Que lindo! Depois de quanto tempo? Olha, a gente Pouco habilitou, tempo, né? a gente habilitou dia 13 de novembro, dia 26 de novembro a gente já recebeu a ligação. 13 dias? 13 dias depois. Que bênção, Leilinha, né? Que presente de Deus, presente hein? De Deus. Presente de Natal, não é? E eu tinha pedido para Deus, eu acredito muito em Deus, e no Natal anterior eu tinha pedido uma filha, porque eu já sentia no meu coração. E eu achava que não ia dar tempo, mas Deus deu um jeitinho e no Natal ela já estava com a gente. Leilinha, você está nas redes sociais, é seguida por milhares de pessoas, muita gente se identifica com a sua vida e você está aberta também a palestras, não é mesmo? No Brasil inteiro, eu diria até fora do país, não é? Sim, sim. Se quiser me chamar, eu tô aceitando, tô indo falar sobre isso. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre inclusão, mais as pessoas vão aprender a lidar com isso, com o diferente, com a diversidade. A gente vive num mundo diverso hoje, então eu gostaria de passar a minha experiência, igual eu falei, não quero ensinar ninguém, eu quero apenas passar uma informação que eu recebi. Porque se eu não fosse mãe do Gabinho, eu também não saberia como lidar em diversas situações. E eu aprendi isso com outras pessoas, com a vida. Então, eu quero propagar essa informação. Então, se você tem uma empresa ou um grupo, qualquer que seja, né, a população, eu quero falar sobre isso. E como você aprendeu a lidar? Porque a gente observa assim que é meio como planejar uma viagem, não é? Exatamente. Eu costumo falar que você ter um filho atípico ou um filho com deficiência é diferente. Você não deseja, quando você está grávida, quero ter um filho deficiente. Não é isso. Mas quando ele nasce, você não troca ele por nenhuma outra criança. Nenhum. Então eu costumo falar que eu escolheria o Gabinho 1000 vezes, se fosse necessário. E aí tem uma história de uma autora que eu admiro muito, que ela fala assim: você ter uma gestação atípica é como fazer uma viagem para a Itália. Seu sonho é conhecer a Itália, então você planeja aquela viagem por 9 meses, você compra livros para aprender algumas palavras em italiano, você estuda a Itália, você deseja aquilo como se fosse a única coisa possível para sua vida naquele momento. E aí você embarca e quando você chega no destino final, o piloto fala: bem-vindo à Holanda. E aí você fala: Holanda? Eu desejei estar na Itália, eu não queria estar na Holanda. No entanto, você não chegou em um lugar ruim, horrível, você só chegou em um lugar diferente. E se você viver o resto da sua vida pensando que você desejaria estar na Itália, você nunca vai poder viver as coisas belas, maravilhosas e preciosas que existem na Holanda. Que lindo. Eu costumo dizer que o Gabinho é minha Holanda. Que linda! Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Amém. Parabéns. Obrigada. Um exemplo a ser seguido.